Seja muito bem-vindo ao podcast Criança em Foco, o podcast da Pontes de Amor, um espaço inspirador, educativo e de histórias que inspiram e preparam aqueles pais e profissionais que lidam com crianças e adolescentes que vêm de espaços difíceis. Hoje, Anne Rosa e eu, como hosts, recebendo a nossa queridíssima Fernanda Nascimento. Olá, Fernanda! Olá, que Bem-vinda, prazer. Fê. Obrigada, bem-vindas. Me sinto orgulhosa, né, de estar aqui comentando um pouquinho a respeito do trabalho realizado na Ponte de Amor, né? E Você, é isso. você quer começar se apresentando, Fernanda, para o nosso público? Então, meu nome é Fernanda Nascimento, eu sou mãe de 3 filhos maravilhosos, sou pedagoga, psicopedagoga e neuropedagoga. E estou nesse caminho da educação há 43 anos Haja e experiência, hein? aquilo que sempre brilhou meus olhos foi a educação especial, né? Apesar de não ter a especialização, mas foi o que me dediquei a vida toda. Hum, E graças a Deus com alguns sucessos. Que bacana. Você estava contando que você tem 43 anos de 43, experiência? é. Uau! Era uma criança. Sim. Sim, sim, eu falo que a irmã Rosária lá do Colégio Nossa Senhora foi meia doida, né, de me colocar com 17 anos. Mas eu Sim. considero que tenha começado com Claro. 20, né, porque 17 é muito novinha. Não, mas muitos adolescentes aí com potenciais, eu tenho certeza que você foi uma delas. E Fê, a Pontos de Amor, ela tem um diferencial importante, que é ter você lá como, né, você mesma como profissional excelente que você é. Principalmente também atuando, então, na área da psicopedagogia, né, que é um dos seus papéis na Pontos de Amor. Hum. E a Pontos, inclusive, ela é acredito que a única, o grupo de apoio à adoção do Brasil que tem esse serviço gratuito, né, a todas as famílias. Sim. Como surgiu essa ideia? Como vocês entenderam, né, essa demanda que a gente sabe que existe, que entenderam que isso poderia ser um serviço oferecido para as famílias? E, enfim, como foi a iniciativa desse projeto? Então, Anne, a gente tem um projeto, né, na Ponte de Amor, que é o pós-adoção. Uhum. É um projeto que acolhe as famílias, né, que orienta. E aí a gente foi percebendo, eu como coordenadora, estando como coordenadora, fui observando, e a própria Ponte de Amor também, a demanda, né? As mães sempre colocando nas reuniões as dificuldades, aparecendo nas crianças já algumas características de TDAH, eh, já de TEA, e aí eu fui falando: "Opa, peraí, parece que a gente vai poder contribuir aqui, né". Uhum. E aí nós fomos oferecendo, né, e a demanda foi crescendo e foi ficando bem gigante. E Sim. graças a Deus a gente teve sucessos, assim, histórias para contar hoje, né. Sim, sim. Ai, a gente quer ouvir essas Mas histórias. acho que antes da gente saber as histórias, eu acho que a gente podia esclarecer o que que é a Ah, psicopedagogia é então, né, verdade. o que que é Uhum. esse trabalho que é feito, para clarear então, por que o que é o serviço e como ele é feito. É porque Uhum. tem gente que acha que a psicopedagogia é, na verdade, um reforço escolar, e é isso, Então extremamente mais do que isso, vai né? bem Não, além não é, nessa não área. é um reforço escolar. Bem além. Então, a psicopedagogia, ela é uma área que ela agrega 2 áreas, né, a psicologia e a pedagogia. Então, em prol de contribuir, tentar entender essas dificuldades, esses transtornos, buscando estratégias que facilitem, que ressignifiquem essa aprendizagem, né. Uhum, Então são 2 áreas, juntas, o conhecimento de 2 áreas, uhum. né. E é isso, aí a gente estuda bastante, não sou psicóloga, né, mas tento estudar muito para que a gente tenha um pouquinho desse conhecimento para juntar, Uhum. e aí também, quando é necessário, a gente encaminha para o psicólogo, claro, Sim. mas é isso, tentando ressignificar essa aprendizagem, facilitar essa Sim, aprendizagem. sim. Quem seria o público da psicopedagogia? São crianças que aparecem com dificuldades, né. Quais Tro dificuldades, Fê? ah, Nível de dificuldades, né? então, aí a gente já começa a perceber lá na alfabetização, quando começa
a criança já não conseguia se alfabetizar, já não conseguindo juntar letrinhas, né, aí começa, às vezes, a aparecer as trocas, as dislexias, as dislalias, e aí vão as dis, né. E aí a gente vai observando, vai avaliando e vai encaminhando, né. Às vezes, se precisa de uma fono, de um atendimento especializado, e é isso, então vem lá do comecinho mesmo, que a gente já começa a E observar. Uma coisa que me chama a atenção, Fê, é que, esse caminho acaba trazendo benefícios muitas vezes para crianças, adolescentes e adultos que trazem algumas demandas, algumas dificuldades, onde existem benefícios até governamentais, não é verdade? Isso. Então, a gente tem, por exemplo, o TEA, né, a O que gente que é tem TEA? o TEA, transtorno do espectro autista. Então, quando é feito o diagnóstico, a gente tem o benefício, a gente encaminha, né, avalia e encaminham para um assistente social, no caso da Ponte de Amor, para o serviço social orientar, né, como que entra Uhum, no INSS, como que adquire esse benefício, né. uhum, E é isso, então acho que a gente já tem a dificuldade, né, as famílias já têm a dificuldade e é tão caro sim, esse tratamento, né, então precisa, de sim. buscar alguma coisa que possa contribuir, facilitar, Acho que né. é isso, a gente está falando de, né, dificuldades, de questões ali cognitivas, de aprendizado que essa criança traz, por isso que esse encontro da psicologia com pedagogia é tão Uhum, importante. precioso, né, porque a gente vai entender que esses aspectos cognitivos, esse desenvolvimento, né, dos aspectos Uhum. cognitivos, Emocional. emocional, né, enfim, físico dessa criança, então a gente vai entendendo que nesse desenvolvimento, às vezes, alguns atrasos podem ir acontecendo, seja na linguagem, no aprendizado, ou mesmo motor, que a psicopedagogia vai ter esse olhar, né, O que que tão pode estar especializado e bloqueando, isso, né? e às E vezes que vai ser nó é esse que está é, acontecendo? Será que é um nó que vem lá da emoção, né? Alguma família que às vezes não soube lidar muito bem com as dificuldades e pode ter dito: "Você é um burro, né? Você não aprende". Isso sim, né, Ana, a gente sim, vê muito. sim, considera que é Que preguiça da preguiça, criança? você não quer aprender, você não quer fazer sua tarefa, mas às vezes é o foco que não consegue, né, não consegue sim, focar. É involuntário, não depende da criança, né, sim, Ana. e Então, isso que é é, fundamental, e o seu trabalho é sensacional, né, Fer? A gente vê que essa oportunidade dessa criança ter, por isso que a gente está falando, é caro, a Ponte de Amor oferece isso gratuitamente, uhum, as famílias, realmente, nós temos histórias de sucesso, e que quando a gente vê, então, numa população, e principalmente a gente está falando também num contexto também adotivo, né, dessas crianças que vêm com históricos, desde a genética ali, questões, né, de abuso de drogas e álcools na isso, gestação, que podem isso. interferir geneticamente, ou enfim, mas também de uma história social que essa Uhum, criança passa, de não frequentar as escolas, de não ter uma assiduidade, não ter uma escola, esse cuidado, né, que essas crianças que vêm uhum. para adoção, essas histórias difíceis que a gente está falando, crianças com histórias difíceis, elas não tiveram, elas no geral, elas têm histórias tristes, né, Opa! então a escola não existe, né, esse processo de escolarização, ele não é nem um pouco priorizado. Então, vir você com esse cuidado, com esse olhar, com essa fé que você tem, né? A gente costuma destacar muito o quanto você acredita, né? Nesse ser humaninho que está ali na Sim. sua No frente, o quanto que potencial. isso E faz é a isso, é diferença. só isso que move o sucesso, gente. É, eu falo muito, o vínculo, a afetividade é tudo, não existe segredo para o sucesso de uma aprendizagem, né. Às vezes a gente fala nas salas dos professores, a gente quando eu era coordenadora, eu escutava: "Ai, mas isso aí é TDAH, isso aí é para o especialista, né. Não, isso é TEA, olha como eu não tenho conhecimento nenhum". Cria um vínculo, né, cria um vínculo. Essa criança precisa nesse par educativo, essa criança Sim. precisa confiar em você, é o segredo, né, é a Precisa ser vista, confiança. né? Ela precisa se Isso, sentir vista. Eu estou sendo isso. vista aqui. Eu outro dia encontrei com um adulto, que foi meu aluno e falou: "Tia, você me alfabetizou sentada no seu colo", né, Aham. uma menina. Hoje já nem pode fazer isso mais, né, mas eu colocava ela na minha eles na minha assim, no meu colo e ensinava ali a letrinha, o som, né. Então
Eu estou para você, Sim, né? Eu sim. quero que você aprenda abraçada. Eu abraçava aqui e aqui eu Uhum. ensinava. Então é isso, não tem segredo. É só você Sim, amar essa criança e mostrar para ela que ela é capaz, acreditar. É isso que você disse, Anne. O sim. meu segredo eu vou colocar na mesa é a afetividade e é Eu o me vínculo. eu me lembro, Fê, de uma história que eu vivi com uma das minhas filhas, que ela era loucamente apaixonada pela professora do antigo pré, né, se Aham, chamava pré naquela isso. época. E a ponto, assim, de no final do ano falar: "Ah, agora você já aprendeu, você vai para a turma das crianças maiores e tal, vai aprender coisas novas". "Não, eu vou continuar com a mesma Uhum. tia, eu não quero mudar a minha tia". E eu fiquei preocupada, eu conversei com essa professora, ela disse: "Não, calma, no primeiro dia de aula traz ela para mim que eu vou apresentar ela para a nova Aham. professora, para a turminha dela, né, Fazer essa e transição. fazer essa transição e vai dar tudo certo". Foi segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, e ela tranquila, sem reclamar. Quando chegou sexta-feira, eu não aguentei. Eu perguntei: "Mas e aí, como é que tá sendo com a nova professora?". "Mamãe, ela é ainda melhor". Eu: "O quê?". Aham. "É, ela é ainda melhor". E aí o olhinho dela brilhou: "Mamãe, ela me põe no colo". Vendo? Então, é essa questão da afetividade, do vínculo, que é realmente a maçaneta da porta para o Sim, aprendizado, sim, né, não tem Fernanda? segredo, Sara, é só isso. Só que tem pessoas que, às vezes, pela própria criação, né, Anne, história de vida, não permitiu ter esse jeito, né, de afagar. Então, aí fica mais difícil, não é culpa do professor, do educador, né? Às vezes é porque a criação dele. Agora, como eu fui a minha criação foi de muito toque, então isso para mim foi tirei de letra, né? É, Comecei fazendo sem perceber. e claro que também vão ter as crianças que têm dificuldade com toque, né, Fer? Acho que isso também a gente está Com falando de uma certeza, afetividade principalmente que os ela é TEAs. muito principalmente nesse olhar, né. O toque ele é um a mais e algumas crianças vão ser muito bem recebidos, mas em outras a gente vai ter que ter mais cuidado, Ah, né. isso é muito importante, né, Anne? Uhum, Principalmente as crianças com autismo, né? uhum, Eles têm uma dificuldade, dói, chega a doer. Então você vai devagarzinho, né? uhum. Um dia você pega na mãozinha, no dedinho, depois você vai para a mão, depois você vai para o Sim. braço, né? Para ir acostumando devagar. Sim. E Então, o foco é essa criança, né. Como ela aprende, quais são os as Isso. aberturas, as possibilidades que ela traz e os limites também, né. É, e eu sempre falo, se uma criança não pode aprender da forma que é ensinada, é melhor ensinar da forma que ela possa aprender. Então, exato. por isso que o educador e o psicopedagogo, ele tem que ter conhecimento de todas as metodologias, porque não deu aqui, vai ali, não deu ali, vem aqui. E aí sim, aí acontece, E aí por né? isso que essa fé também, né, eu quero muito Acreditar. acredito muito, e aí eu vou buscar recursos, né. Então, hoje, né, nós temos a neurociências, que vem falar da neuroplasticidade, né, Sara? Uhum. Então, não é mais permitido duvidar, porque se um neurônio lesado, né, e for estimulado, ele vai responder àquele. Então, hoje é nossa obrigação, é acreditar, não é nem falar: "Não, eu preciso acreditar, eu vou", não, é sua obrigação enquanto profissional, Eu vou né. deixar uma dica aqui de um filme que eu assisti ontem à noite, que recém entrou na Netflix, eh, Dois Hemisférios de Lucas, que Uhum. fala exatamente sobre isso. E enquanto vocês conversavam, eu estava me lembrando que, no caso de crianças e adolescentes que vêm de histórias difíceis, né, que viveram muitos traumas, a doutora Karen Purvis fala que muitas vezes os diagnósticos eles vêm de uma forma um pouco deturpada, porque muita coisa está lá no transtorno de vínculo, né. Uhum. Essa criança não teve aquele cuidado, aquele olhar no começo, aquele afeto, aquele Aham. toque, aquele tom de voz adequado. Então esse transtorno de vínculo, ele precisa ser, Resolvido, tratado, né, tratado. ele precisa ser resolvido. É. E isso não quer dizer que um diagnóstico de TDAH, de TEA, que não seja isso, Uhum. mas se a gente não tratar esse transtorno de vínculo, a gente vai ter muito pouca chance de ter avanço com essas crianças, não é isso, Fê? É isso. Sara, o diagnóstico ele não pode ser identidade, né. Uhum, É uma coisa que vem, mas que ele pode ser desconstruído, ele uhum. pode evoluir, né. Então, é preciso
cuidar disso, deixar de falar: "Ah, esse fulaninho tem TOD", principalmente o TOD, gente, que hoje virou É. moda, né, Nossa. Anne? Anne. E Então, assim, quase todas as crianças adotivas vão apresentar um comportamento transtorno. desafiador, É, claro. né. E aí já vão sendo enquadradas. Isso. Um rótulo, né, aí Uhum. chega na escola: "Ó o TOD, ó o antigo capetinha", eles ainda falavam: "Esse menino é terrível", Eu né. falo que eu tenho filha que tem Triste. TOD, Nescau, tudo que tem direito, Quick. Aham. E é isso aí, mas pode ser desconstruído, né, esse comportamento pode ser remodelado sim, tá. Então vamos, por favor, né, é um apelo que eu faço, não usem esses nomes. A mamãe pode até saber que a criança tem um TDAH, um TOD, mas não fala. Outro dia eu recebi uma criança, ele falou: "Eu sou deficiente". Eu falei: "Como? Não, você não é deficiente, né, você é eficiente". Uhum. Né, olha aqui, aí eu o foco é sempre no acerto, né, gente, Exatamente, sempre no que tem de eficiência, no que tem de bom e nunca exatamente. na deficiência. Isso aqui nem é falado. Vamos lá, por favor, só na eficiência, né. Porque às vezes a criança vai ter dificuldade para aprender português, matemática e ciências, mas ela vai ser excelente em esportes, vai ser maravilhosa em artes, né, e a Então, gente precisa é, olhar para vamos isso, buscar né. essa habilidade que essa criança tem e Exato. focar nela, por favor, Aham, né. exatamente. Fer, conta aí, né, uma Ai, eu tô história, curiosa. algumas ou várias, assim, que Olha você só. fala: "Ah, essa é preciosa", e que preferencialmente se for da Ponte de Amor, né, pra gente poder Uhum. É da Então, nós recebemos uma criança em 2019, ela já tinha 4 anos de adoção, né, ela chegou com 6 aninhos. E ela chegou e eu, né, trabalhando, trabalhando, trabalhando e a coisa não estava qual que era a queixa, Fer, dificuldade de de aprendizagem, aprendizagem? simples assim, né. Uhum. Aí, eu fui trabalhando e eu falei: vamos buscar uma avaliação neuropsicológica para essa criança", né. Por quê? Não porque para eu enquadrá-la, viu, Sara, porque você sabe que isso não me Uhum, pertence, né, claro. mas para justamente buscar isso daí que você falou, esse apoio às vezes, né, de um LOAS, de um, né, de um benefício. E até conseguir um norte, né, Isso porque também esses exames eles são bem é, detalhados, né. isso. Aí, eu falei: "Vamos fazer essa avaliação". Fizemos. A avaliação deu que a criança tinha uma deficiência intelectual, né. Mas isso foi só para a gente poder encaminhar pra fono, encaminhar para outras situações, outros especialistas necessários, né. Uhum. Aí tá, fiz os encaminhamentos, beleza, começou também a fazer a fono, e aí processamento auditivo, né. E aí passaram 4 anos e a gente tentando, a gente ia, né, insistindo e acreditando: "Ah, não deu esse ano não, mas e aí?" "Não, vamos embora, né, vamos embora, vida que segue". Ele já foi até aqui. Né, e agora ele saiu do lugar, é isso que eu costumo falar: "Gente, quando sai do lugar, para mim é tudo", É Eu né. acho que você está maravilhoso. falando assim, né, não deu, assim, às vezes tem um esperado do Isso. da normalidade, né, do que é todo mundo alcançar, Ele veio ele não aqui, alcançou lá, mas ele saiu de ele onde ele estava, né, é isso saiu, que é isso é tudo, aham. né. É um prognóstico que eu falo: "Ai, Sim. vai dar certo", é igual um outro caso que eu tenho que bom, aí, eu falei: "Então tá", aí quando foi no 4º ano, eu falei: "Legal, né, essa criança tá lendo, né". Estava Estava lendo lendo, já. estava Olha lendo. só, Lendo e já com uma compreensão leitora razoável. entendi. Ela já compreendia uma frase, o que que dizia uma frase. Tá ótimo, Excelente. né. Aí foram caminhando, fomos caminhando, ele foi só evoluindo, só evoluindo. Hoje ele está no 6º ano, né, Ótimo. agora então, o que que aconteceu? O ano passado, falei: "Vamos fazer uma nova avaliação?". Sim, de curiosidade, vamos ver como é que tá isso, né. Como saiu do lugar aqui, será que saiu do lugar nos números também, né. Aí, por nossa surpresa, meninas, essa criança saiu desse quadro Do quadro de de deficiência deficiência intelectual. intelectual Uau! e passou para um TDAH. Olha só. Então isso para mim, para nós, para Ponte de Amor, foi assim,
um presente, o melhor presente, E isso né, envolve não apenas os atendimentos, né, mas a família. a Eu família. acho que isso é Isso. muito importante, essa visão sistêmica que a Pontes de Amor tem, Sim. de não trabalhar apenas a criança. A gente não está lá para consertar uma criança, mas nós estamos lá para trabalhar com esse sistema, ou com estes sistemas onde elas estão Uhum. inseridas, porque você Exatamente. conversa muito com os pais, conversa muito com a escola, né, e isso é de extrema importância, né, Fernanda? Sim, Sara. E aí, a família é muito importante, É. porque a contribuição dessa família foi gigante. Eu não fiz nada sozinha, a Ponte de Amor não fez nada sozinha, sabe, porque eu falava: "Vamos fazer isso? Opa, onde é que tem? Como é que é? Vou fazer uma vaquinha, o que que eu preciso? Uhum, Vamos lá, eu vou dar conta", né. uhum. "Vou fazer um convênio, me espera um pouquinho que eu vou fazer um convênio e vai dar certo". Então, essa família lutou muito, né. Uhum. E e é isso, eu me perdi, qual foi depois a pergunta mesmo? Não, Esqueci o que era tema mesmo, né, das escolas. Acho que não, vale a mas eu pena queria você trazer a sua interlocução com a escola também, ah, né. tá. Então, aí o que que acontece? A gente procura trabalhar a psicopedagogia, né. Função dos psicopedagogos entrar em contato com as escolas, com os profissionais. Então, a Ponte de Amor, ela, graças a Deus, ela tem conseguido, porque também é um pouco difícil isso, né, a gente conseguir fazer um mini fórum, por exemplo, juntar a fono, a escola, a TO, a psicóloga, e às vezes são 5, 6. Eu tenho foto de 7, né, assim, no mini fórum. Então, isso é muito legal, Todos porque a gente envolvidos com precisa atendimento falar a daquela mesma criança. língua. Uhum. Assim, tanto eu estou orientando na minha parte pedagógica, né, quanto o psicólogo de lá, dela, atendido por ela também, porque não é só psicopedagogia, a psicologia também Uhum, atende, né. Então, vem com as contribuições dela e me agrega pra caramba, né. uhum, Então é muito rico, sabe. uhum. E com relação à inclusão também, né, a gente leva isso para as escolas, porque, por exemplo, eu não vou lá na escola só para falar: "E aí, como é que tá? Quero saber", futricar a vida Uhum. da escola, não. Eu vou lá para oferecer um PDI, um plano de desenvolvimento individualizado, eu vou para ensinar a fazer esse PDI, para acompanhar, eu não vou lá para cobrar da escola, Uhum. né. Então, aí fica essa convivência bem bacana, Que né, joia. da escola com os E profissionais. Fernanda, conta pra gente, nós estamos aí ainda no começo do ano, né, no começo do primeiro semestre. Existem projetos para 2025? Graças a Deus, né, a gente sempre tem alguma coisa em mente, né. E esse ano acho que a gente acho não, tenho certeza, nós vamos realizar um grande sonho da Ponte de Amor. Sim. Nós vamos levar um projeto para as escolas, um Sério? projeto de atitudes adotivas, né, porque, assim, as professoras não têm obrigação nenhuma de ter esse conteúdo, É né. verdade. Eu acho que a obrigação é da instituição que é especializada nisso. Sim. Então, como nós temos TBRI, nós temos formações maravilhosas dentro da Ponte de Amor, nós temos que divulgar isso. Aí Repartir, eu né? sinto responsável, né, nós temos que compartilhar. Então, nós vamos levar para o Que município esse ano, maravilha. e eu acho que vai ser muito relevante. Com E essa é uma certeza. parceria com a Cargill, né? Ah, é, Então, nós sim. somos super gratos, a gente não consegue fazer nada sozinho, Uhum. né, então muito obrigada, Cargill, por Com certeza, custear e ir conosco, sou grata. né, nesse projeto. Uhum. Nós já estamos caminhando para o final do nosso programa e eu quero deixar aqui outra gratidão imensa ao projeto Famílias Raras, que tem nos Uhum, propiciado este espaço aqui do uhum, Estúdio Rota. Então, você pode seguir aí, né, o @famílias.raras no Instagram e também o @estúdio.rota, não, desculpa, estudiorotas.ud. E, claro, não deixe de seguir a Pontes de Amor, @Pontes de Amor no Instagram, nos segue lá no YouTube e marca o sininho para você receber também os avisos de quando nós, lançarmos coisas novas. Mas eu quero encerrar esse momento tão precioso, dando a oportunidade a você, Fernanda, de deixar uma mensagem. Você pode olhar para aquela câmera ali e deixar uma mensagem para quem está nos assistindo.
Por favor, acreditem no potencial humano, que você se surpreenderá. A neuroplasticidade está aí, é sua responsabilidade. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, Obrigada, Fê. Ana. Obrigada, Ana. Que papo bom. Verdade, eu agradeço muito. Um grande abraço para você que nos assiste e vamos juntos. Você é sempre muito bem-vindo em todas as atividades da Pontes de Amor. Um grande abraço. Vamos juntos construindo histórias e transformando vidas.